Foi. Questão 7.9, então, vamos circundar aqui o mandato da questão com os comentários de múltiplas linhas do C, que é barra asterisco, asterisco, barra, e vamos ler a questão. Escreva uma função que recebe como parâmetro um inteiro positivo, ano, e devolve 1 se o ano for bissexto, 0 em caso contrário. E aí ele tem a formulazinha, um ano bissexto é bissexto C, o ano, resto da divisão por 4 é igual a 0, e o ano resto da divisão por 100 é diferente de 0, ou o ano resto da divisão por 400 é igual a 0. Ou seja, o mais difícil que é a fórmula, ele deu aqui, tá? Então nós vamos copiar essa fórmula aqui, já que está sendo dado pelo exercício, e vamos fazer a função, então, ó, que recebe um ano, que é o inteiro positivo, obviamente, e devolve 1 se o ano for bissexto, ou 0 se ele não for. Então agora vamos fazer a função aqui, depois a gente testa ela. A função vai ser retornar um int, certo? Podia ser um short, podia ser até um char, né? Porque 0, 1 poderia ser até char, um unsigned char. Vamos retornar um int, que é para ficar mais padrão. Ano bissexto, bissexto é assim que se escreve? Deixa eu ver. Bissexto, um x, bissexto, aí. É ano bissexto e recebe um int que é o ano, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, se ano menor ou igual a 0, vai retornar, dá um puts, ano precisa ser positivo, tá? E retorna menos 1, tá? A questão não está falando isso, mas é só uma verificação que eu vou fazer, ó. Tem que ser um inteiro positivo. O inteiro positivo é 1 ou maior que 1, certo? Não pode ser 0. Então, eu vou fazer esse if aqui. Se for isso, ele vai entrar, se o ano for menor ou igual a 0, ele entra aqui, dá essa mensagem para o usuário e dá retorna menos 1, certo? Se não, continua daqui para baixo o código da questão, que daí eu vou fazer a verificação. Aí eu copiei e colei aquela fórmula ali, certo? Então é uma fórmula bastante simples, é uma função bastante simples, porque ela vai só retornar aqui, ó, if, e agora vamos colocar a fórmula. Se o ano, ó, veja que eu usei a mesma palavra ano, eu usei a mesma palavra ano aqui como argumento. Se eu tivesse usado x aqui, então vamos continuar usando como ano, que é mais fácil. Se o ano, resto da divisão por 4 é igual a 0 e... Tá, então aqui está uma continha que está bem. Vamos só ver se o código está correto. Então aqui é uma continha que vai retornar verdadeiro ou falso. Tem o igual, igual. Se o resto da divisão por 4 é igual a 0 e o ano, resto da divisão por 100 é diferente de 0 ou o ano, resto da divisão por 400 é igual a 0, né? Essa é a fórmula completa. Se for verdade, retorna 1, se não, retorna 0, certo? Não é bissexto, certo? Até tirar aqui, ó. Então é bissexto, retorna 1, 0, não é bissexto, retorna 0, ok? É isso, com a verificação de erro aqui no início, né? Se o parâmetro for negativo, ele já vai reclamar e vai retornar menos 1. Então o que acontece? Feito a função, ó, ano bissexto, recebe um ano, retorna um inteiro, vai processar aqui e aí retorna 1 ou 0. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o teste aqui, vamos fazer um for int i igual a 1 e menor que, nós estamos em 2020, menor ou igual a 2020. Começar no ano 1 não adianta, né? Enquanto i menor que 2030, por exemplo, fazer 30 anos. E mais, de 1 em 1. Agora vamos ver se esses anos são bissextos ou não, os próximos que a gente vai ter pela frente aí. Esse é o for. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um if ano bissexto i. Se isso aqui, porque aí também tem uma coisa, né, pessoal, que a gente vale relembrar. Olha só. Em linguagem C, 0 é falso. E qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então, 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, menos 1 é verdadeiro também, tá? Então, eu posso fazer a verificação de erro do menos 1 aqui? Poderia, né?
dentro aqui, mas aqui eu sei que eu já estou fazendo um intervalo positivo, eu nem vou verificar. Mas eu nem vou verificar se ela retorna menos 1 ou não, porque eu sei que eu estou passando números positivos apenas. Tá? Mas eu sei que o zero, se isso aqui retornar como zero, ó, vai ser falso. Se retornar 1, que quer dizer que ele é ano bissexto, é verdadeiro. Então eu nem preciso fazer isso aqui, ó, igual a 1. Por quê? Porque se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. Tá? Então só o fato de eu colocar a função dentro do if, retorna 1, 1 é verdadeiro para a linguagem C. Então se é ano bissexto, eu vou imprimir que %i é bissexto. Certo? Vou colocar um /n daí. Tirar o ponto. Então, ele vai imprimir o ano, que é o %i, que é o próprio i, que é o ano, né? Ou eu poderia, vamos usar a palavra ano aqui também, ó. A gente sempre usa i dentro do for, né? Pode usar qualquer coisa, né? Ó, ano, só que ele tem que usar ano em tudo. Ó, se é ano bissexto ano, então vai imprimir é bissexto. Ponto e vírgula. Else, ó, não é bissexto. E agora, feito isso, vamos puxar aqui, vamos rodar. Ele vai de 2000 até 2030, imprimindo os que são e os que não são bissextos. Olha aí, que legal. Né? Então foi até maior ou igual a 2030. Pronto. Rodou. Olha aí, até 2030 agora. Então olha só que legal. Você tem aqui, ó, desde o início, ó, 2000 é bissexto, 2001, 2, 3 não é bissexto, 2004 é bissexto, 2005, 2006, 2007 não é, 2008 não é, e aí vai. Então você tem a cada 4 anos aí o ano bissexto e tem, né, outras situações que também eles são bissextos. Aí, por que a cada 4 anos podem perceber que é bissexto? 4, 8, 12 e tal. Justamente por isso, ó, por conta dessa parte aqui, ó, aqui, ó, dividido por 4 é igual a 0 é bissexto. Mas quando divide por 100 também, sempre que for virada de século é bissexto também. Tanto é que o 2000 aqui é bissexto também, ó, tá? Né? Ou se quando divide por 400, ó, de 400 em 400 anos também ele é bissexto. Então assim, ó, não me pergunta que vem essa fórmula, isso é coisa de outros cientistas aí, tá? Mas o fato é que aqui está funcionando perfeitamente os anos para dizer se é bissexto ou não, certo? Formulazinha simples. Questão 2, aliás, questão 7.9 resolvida com sucesso, tá bom? É isso aí. Vamos para 7.10. Galera, alguma dúvida aí? Coloque nos comentários. Galera, eu vi ali que a live tá caindo, né? Viu? A minha internet aqui tá complicada, tá? Minha internet aqui tá complicada, tá? Então assim, ó, sinto muito, tá? Esses vendavais que deram no estado, isso tudo aí complicou bastante a questão da internet aí, tá? Então sinto muito por isso. Sinto muito, tá? Mas eu vou tentar deixar gravado tudo para vocês depois abrirem e consultarem aí os vídeos no próprio site, tá? Vou deixar gravados os vídeos aí, tá bom? O Lucas está perguntando aqui, ó, pode explicar como usa os returns de novo? Lucas, seguinte, cara, primeiro, vou reforçar, é importante você ler o capítulo do PDF do livro várias vezes, lá está explicado, e assistir todos os nossos vídeos. Tem a videoaula do capítulo 7 que você tem que assistir também, eu explico lá, tá? E vou explicar rapidinho aqui também, nas questões eu estou mostrando também, mas vou explicar rapidinho aqui para ti. O que é o return, cara? É isso aqui, ó. Sempre que uma função ela for void, lembra que na anterior daquela de imprimir espaços, imprimir asteriscos, você não retorna nada, você só manda a função, ó, imprime 10 asteriscos, ela vai imprimir, não precisa retornar nada, não tem nenhum cálculo. Então ela é void. Quando tu começa ela aqui como void na hora de programar, ela não tem return, não retorna nada. Se for uma função que nem essa, que é ano bissexto, eu estou perguntando para a função, calcula, ela não vai imprimir nada, né? A não ser que tenha um erro aqui, né? Mas normalmente ela não imprime nada, veja, ela só tem um retorno. Então assim, tu pergunta, função, faz um cálculo para mim. Me dá a potência raiz de 2, ou me dá a potência de 2 elevado a 3, ou me dá se o ano é bissexto nesse caso aqui. E ela vai retornar alguma coisa. Daí para retornar alguma coisa que tem que ter o return. Então aí a função ela vai ter
como tipo dela, que é o tipo de retorno aqui, um int, e você tem que retornar um int também, por isso que eu estou retornando 1 ou 0. Se fosse retornar alguma coisa que tivesse ponto, tipo um float, seria 1.1, 1.2, alguma coisa assim, e teria que ser float aqui. Tá? Então aqui como é um int, é um return de 1 ou return de 0 nesse caso aí, ou qualquer inteiro seria, né? Aqui a gente sabe que a função é bissexto, ela só retorna 1 ou 0, é como se retornasse verdadeiro ou falso, então aí não tem esse problema de usar o int. Tu usa o int, retorna 1 ou 0 para retornar se é verdadeiro ou falso. Legal? Esse é assim que é o uso do return. E aí você vai poder usar a função dentro de outras funções aqui, dentro de comandos do if. Tudo que retorne nesse caso verdadeiro ou falso, tu vai poder utilizar. Tá bom? É assim que funciona. Beleza, Lucas? Me diz aí se você entendeu. Se tiver mais alguma dúvida específica, coloca a dúvida aí nos comentários, sem problema nenhum. Tá? E não esquece de assistir e se dedicar pelo menos 3, 4 horas por semana para programação. Tá? O ideal é que todo dia, se vocês conseguirem todo dia tirar, vocês devem estar estudando em umas 8, 10 horas por dia, né? Entre as aulas, as lives e os temas e tudo. Então, se vocês conseguirem meia hora por dia de programação, é excelente. Que daí você entra, faz um exercíciozinho, 2 todo dia, cara, você vai estar afiadíssimo e vai virar um excelente programador no final do ano aí. Tá? Agora tem que se dedicar para isso aí, tá bom? Lembrem disso. Beleza? Mais alguma dúvida? Coloquem aí nos comentários. Se não, vamos para 7.10.